nós estamos comemorando o Festival Gaura Purnima. O Festival Gaura Purnima é uma celebração em que nós festejamos o aparecimento do Senhor Gauranga. लंबित भुजो कानकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपारो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो निताय गौरंगा निताय गौरंगा निताय गौरंगा गौर हरि 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 राधे राधे yeah yeah you are wonder shoe with a golden you sweet Nitai Chaitanya Mahaprabhu arms racing your brains just like the monsoon may your love rain down and your light shine through take to the streets with your madanga to the rhythm of the drum sing praise to the world light shine through your face like a million suns sing your name like a flame shine love on everyone I love on everyone I love on everyone I love on everyone sing your name like a flame shine love on everyone 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 shine love on everyone 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 वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो shine love on everyone let it shine like a flame flood the street with your name निताय गौरंगा निताय गौरंगा निताय गौरंगा गौर हरि निताय गौरंगा निताय गौरंगा निताय गौरंगा गौर हरि
Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Goro Purnima, uma celebração em que nós
festejamos o aparecimento do Sr. Gauranga há 500 anos atrás, aproximadamente. O Sr. Chaitanya Mahaprabhu, ele é responsável por introduzir nesse planeta o movimento de Harinama Sankirtana, cantar e dançar os nomes do Senhor, os santos nomes do Senhor. Então, agora há pouco, acabamos de encerrar, se chama Bhajan. Nós cantamos os santos nomes de maneira congregacional. Sankirtana significa isso. Sam, junto, e Kirtan, cantar. Então, Sankirtana é cantar junto. Nós estamos aqui agora reunidos com esse propósito. E também é conhecido como Ano Novo Hare Krishna, que nós comemoramos também, a gente segue um calendário, que é a partir do nascimento do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Então, para nós também é uma celebração como o Ano Novo Hare Krishna. Agora, acabou, já aconteceu o Abhishek, que é o banho das idades. Explica também que, por contemplarmos o banho das idades, nós estamos banhando a nossa consciência, banhando com devoção e tirando toda a contaminação que possui nela. Agora a gente vai para um próximo banho, mais um banho de consciência, com uma palestra transcendental, com a presença de Sua Santidade Maharaj Purushottam Swami. É uma data muito especial para aqueles seguidores de Chaitanya Mahaprabhu e também para a missão de Srila Prabhupada. Então, Chaitanya Mahaprabhu inaugurou o que nós chamamos de movimento Hare Krishna. Isso foi exatamente na época do descobrimento do Brasil. Essa época que iniciou isso que se tornou um movimento mundial e apareceu numa região da Índia chamada Bengala. Esse é o estado mais pobre da Índia, mas ele é culturalmente muito forte. Na Bengala surgiram poetas, filósofos, músicos, e lá que surgiu esse movimento Hare Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele desde pequeno ele manifestou sintomas da sua divindade. Depois ele se tornou um grande acadêmico. Ele era tão inteligente que ele, quando tinha 17 para 18 anos, ele já tinha cumprido com todos os cursos superiores e abriu a sua própria escola. Naquela época, os estudantes, assim, não era como hoje em dia, assim, que tem diferentes matérias, diferentes professores, depois passa de ano e depois muda tudo. Não, o mestre acompanhava seus estudantes durante anos. Ele ia passando tudo o que ele sabia para os estudantes. Então, Chaitanya Mahaprabhu era assim um acadêmico assim brilhante, né? jovem, tanto que ele era danado assim nos debates. Isso está descrito na biografia dele. Né? Ninguém conseguia assim derrotar. Ele desafiava todo mundo assim para debate filosófico. E assim o pessoal evitava aqueles catedráticos, assim, medalhões e tudo. Evitavam Chaitanya porque sabiam que iam ser desafiados e eles iam ficar em maus lençóis. O vivia numa cidade que era um centro acadêmico. Tinha universidades, isso em 1500. Então, assim, tinha muitas pessoas eruditas. Um dia chegou na cidade um cavalheiro que ele dizia que nunca tinha perdido nenhum debate filosófico. Naquela época, o que hoje em dia tem esse negócio de MMA e tudo, assim, luta e coisa, lá era debate filosófico. Isso que era a coisa mais assim empolgante. Então chegou esse cidadão chamado Keshava Kashmir. Ele chegou lá em Navadvipa e desafiou todo mundo para o debate. Pode aparecer aqui, qualquer um, vamos fazer um debate. E ninguém apareceu.
aqueles catedráticos todos assim, tá um, vai lá você, outros falavam, eu não, sei lá, era assim. E ninguém se apresentava. Aí esse Queixa Abacaxi, ele era uma pessoa, ele assim, ele viajava com um grupo grande, tinha assessores, tinha assistentes, tinha estudantes, tinha assim, era uma pessoa muito importante, né? E ninguém se apresentava, né? Aí ele falou, não tem ninguém, Então vou escrever aqui uma declaração que eu estive aqui em Navaduípa e desafiei, ninguém se apresentou e vocês assinam aqui. Isso ia ser uma coisa humilhante, né? Aí o pessoal começou a questionar, talvez o Nimai Pandita era o nome de Chaitanya, era assim, um nome acadêmico de Chaitanya. Aliás, o nome de batismo de Chaitanya era Vishvambara. Aí ele recebeu logo o apelido de Gouranga, o Goura Hari, porque a pele dele era meio dourada. Goura quer dizer dourado, né? Gouranga quer dizer corpo dourado. Gouranga, ou então Goura Hari. Ou então assim chamava de Nimai. Ele nasceu debaixo de uma árvore de nim. Árvore de ninho, uma árvore comum lá na Índia. Inclusive aqui no Brasil, agora está cheio de árvores de ninho, lá no Nordeste, até na arborização das ruas, árvore de ninho. Então ele é chamado também de Nimai. Aí como ele era, aí recebeu esse título de Pandita. Pandita é um título que se dá só para pessoas muito eruditas. Então era o Nimai Pandita. Então assim, o pessoal questionava, talvez o Nimai Pandita podia, ele é jovem, se ele perder o debate não vai ter problema, muito problema, ele é jovem, o outro é uma pessoa muito experiente e tudo. Mas acontece que um dia Chaitanya, quer dizer, o Nimai Pandita estava assim, dando uma aula para os seus estudantes, uma aula ao ar livre, na beira do rio Ganges. E calhou desse Queixa Abacaxi, estava caminhando, passeando naquela região ali, junto com muita gente e tudo. Então, assim, aí falaram aqui, eles já tinham falado para ele, aquele ali é o Nimai Pandita. E ele se aproximou lá de Chaitanya, assim, Chaitanya foi muito respeitoso com ele. Então falou assim, todo mundo sabe das suas glórias e tudo. Eu tenho um pedido para você, faça alguma composição poética sobre o rio Ganges. E esse Queixa Abacaxi fez 100 versos. Ele compôs na hora 100 versos sobre glorificando o rio Ganges. E olha, são versos assim, de sofisticados. Não é como nos repentistas lá do Nordeste, que ficam inventando palavras e faz assim, assim vai cantando qualquer coisa e canta assim, as bobagens e tudo. Não, era verso. E quando ele terminou, todo mundo ficou assim, impressionado, porque acho que não existiria nenhum ser humano capaz de fazer tal coisa. Chaitanya Mahaprabhu falou, puxa vida, uma coisa impressionante. Mas ele falou assim, olha, só tenho dúvida num verso que você falou aqui. Aí ele lá do meio daqueles 100 versos, ele recitou um verso ali do meio. Aí o Queixa Abacaxi já ficou espantado assim, como é que você decorou isso aí? Aí Chaitanya Mahaprabhu falou assim, olha, é que o que eu escuto eu gravo. Simples. O outro já ficou assim espantado, né? Aí ele falou, o que tem com esse verso? Chaitanya falou assim, tem uns defeitos. Aí o erudito poeta lá repetiu o verso e coisa e tal. Olha, eu não vejo nenhum defeito nesse verso, não. Aí Chaitanya disse, mas tem. E não é nenhum, nem dois, nem três, são 5 defeitos. E o outro olhava ali assim e falou, não, está tudo ok.
Aí o Keshava Kashmir desafiou Chaitanya. Ele desafiou. Ah é? Você diz que tem defeito, então mostra. E não é que ele mostrou. E dando assim a explicação completamente técnica de uma redundância, de uma figura literária que está mal aplicada, que isso e tudo. O outro ficou pasmo. Ele ficou, voltou, por primeira derrota que ele tinha tido, ele voltou para onde que ele estava hospedado e não conseguia dormir. Aí, lá pelas madrugadas, ele desmaiou de sono. Aí ele orava assim para Sarasvati, a deusa da sabedoria. Ó deusa da sabedoria, tu me deste uma bênção que eu não seria derrotado por ninguém e agora eu fui derrotado. Pois, ele estava desesperado. Né? Aí diz que Sarasvati apareceu no sonho e falou assim, olha, não te preocupe, aquele que te derrotou não é um humano ordinário, ele tem uma natureza divina. O Keshava Kashmir se acalmou. E esse Keshava Kashmir acontece de ser um mestre espiritual da linha de Nimbarka, uma outra linha Vaishnava. E Chaitanya Mahaprabhu foi muito respeitoso com ele, porque se ele fosse personalista, não ia ser fácil não. Esse era o Chaitanya na fase acadêmica. Era assim um grihasta, quer dizer, tinha vida, assim, estava começando sua vida de casado. Então, uma vez ele falou assim que, então agora tinha responsabilidades, né, da casa e tudo mais. Então ele saiu para fazer uma série de conferências, e assim ele ia ganhar doações e tudo, e veio com dinheiro para casa, né? E ele foi para o outro lado, porque, assim, esse estado chama West Bengal, Bengala do oeste, agora tem a Bengala do leste, e antes era a Índia, agora é aquele país chamado Bangladesh. Então ele foi fazer uma excursão lá para fazer conferências e tudo, e voltou cheio de bens e de dinheiro e tudo, e quando chegou, teve a notícia que a sua esposa tinha sido picada por uma cobra e tinha morrido. Aí a sua mãe Shatidevi, a sua querida mãe Shatidevi ficou muito preocupada. Ficou muito preocupada porque o Chaitanya tinha tido um irmão mais velho, e esse irmão mais velho tinha tomado sannyasa e saído de casa e nunca mais voltou, e os pais nunca mais viram ele. Não tiveram mais nenhuma notícia. E a mãe Shatidevi estava assim, isso acontecer com Chaitanya, com meu filho, Nimai Pandita, o Goranga, e isso vai ser o fim da minha vida. Então vamos casar ele logo, de novo. E fez os arranjos para casar com uma moça muito qualificada, chamada Vishnupriya. Aí Chaitanya casou de novo, Vishnupriya. E continuou com a sua atividade de professor, de mestre. Aí seu pai Jagannatha Mishra morreu. Quando seu pai Jagannatha Mishra morreu, Chaitanya falou assim, vou num templo no estado de Bihar, que fica um pouco mais ao norte do estado de Bengala, que tem um templo chamado de Vishnupada. E nesse templo, a especialidade desse templo é fazer assim ritos de funeral. Então, quando uma pessoa da família morre, então vai lá e os brahmanas fazem um ritual da passagem e tudo, e eles são especializados nisso. Então Chaitanya foi para lá com alguns dos seus estudantes. Quando ele chegou na cidade de Gaya, chegou lá, Chaitanya Mahaprabhu ficou muito impressionado com a recitação dos brahmanas, recitando os versos dos Vedas, aquele ambiente assim, solene e tudo. Ainda por cima, ele soube que na cidade ali estava uma pessoa que ele tinha conhecido, um sannyasi, uma pessoa santa, chamada Ishvarapuri. E seu pai, Jagannatha Mishra, quando chegava em Navadvipa, um sannyasi, uma pessoa assim muito avançada espiritualmente, ele convidava para ir à sua casa, para tomar refeições e fazer alguma palestra. Então Chaitanya tinha conhecido esse Ishvarapuri. E ele foi visitar o Ishvarapuri.
Quando ele chegou lá, ele ficou muito impressionado com essa personalidade e pediu para ser iniciado. Então Isvarapuri deu a iniciação para Chaitanya Mahaprabhu. Assim que Chaitanya Mahaprabhu tomou a iniciação e recebeu um mantra de Krishna, ele ficou louco de amor por Krishna. Ele só pensava em Radha e Krishna, e dali ele queria ir para Vrindavana. O pessoal falou, não, você tem que voltar para sua cidade, lá sua mãe está lá e tudo, você também é professor. Ele voltou, mas aí quando ele voltou a Navadvipa, ele tentou continuar o seu curso lá que ele estava dando com seus estudantes, mas não conseguiu. Ele já pensava Krishna, 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 assim, ficava assim em êxtase e tudo. Aí chegou para os seus alunos e falou assim, ó, não está dando mais, sabe? Vocês têm que procurar alguém aí para seguir seus estudos, porque eu não estou conseguindo mais, sabe? É só Krishna, Krishna, e ficava em êxtase e tudo. Aconteceu com os devotos. Tinha um grupinho de devotos lá nessa cidade, Navadvipa. Porque essa cidade era muito intelectual. Então sabe, aqueles intelectuais assim, sabe, nariz empinado e tudo, somos brahmanas e tudo, e eruditos e tudo, né? Não queriam saber nada de espiritualidade, né? Mas tinha um grupo que era um grupo de Vaishnavas liderado por esse Advaita Acharya. Então esses Vaishnavas acolheram Chaitanya, venha ficar aqui com o nosso grupo. Então eles começaram a se reunir na casa de um devoto chamado Shrivasa, senhor já. E Chaitanya era jovem, devia ter assim 21 anos, 21 para 22, jovenzinho. Então eles faziam umas reuniões assim fechadas, ficaram um tempo fazendo umas reuniões fechadas na casa de Shrivasa, cantando Hare Krishna, fazendo bhajan. E nessas reuniões, Chaitanya Mahaprabhu manifestou sua natureza divina. Eles puderam ver, eram portas fechadas, eles não admitiam ninguém, eles não admitiam, só os devotos mesmo ali que estavam na coisa. Aí ficaram um tempo fazendo esse tipo de atividade de portas fechadas. Aí começou uma fofoca pelo bairro. O que esse pessoal está fazendo aí toda noite, coisa e tal? Acho que é magia negra e coisa. Aí Chaitanya Mahaprabhu falou assim, tá, então agora é a hora de abrir Agora nós vamos abrir as portas e vamos sair pelas ruas cantando Hare Krishna. E vamos espalhar esse Mahamantra Hare Krishna por toda a parte. E ele fez uma predição, ele falou assim que esse mantra Hare Krishna ia se espalhar pelo planeta todo. E aí começou o que chama-se do movimento de Sankirtana, de sair cantando o Mahamantra Hare Krishna, porque essa vibração do Mahamantra Hare Krishna é completamente espiritual e pura. Chaitanya Mahaprabhu não inventou o Mahamantra Hare Krishna, não. Esse Mahamantra Hare Krishna está nas escrituras, está nos Vedas, numa escritura chamada Kali Santarana Upanishad. Está lá esse versinho ali, eu acho que todo mundo aqui sabe, né? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Aí no verso seguinte, tem um verso que fala assim em sânscrito. Iti Shodashakam Nunam Kali Kalmasa Nasanam Nataparataro Paya Sarva Vedeshu Drishati. Diz assim, Iti Shodashakam Nunam, que essas 16 palavrinhas desse mantra, vocês podem contar aqui assim, 16? Essas 16 palavras desse mantra, assim, Kali Kalmasa Nasanam, é um remédio próprio para essa era que nós estamos vivendo hoje em dia. É um remédio para a ansiedade, para os problemas mentais, para todo tipo de inconveniente que nós temos nessa vida aqui, né? Nós estamos vivendo nessa era de Kali. Aí diz assim, Nataparataro Paya, não existe outro processo mais eficaz que esse. Olha, isso não é opinião, isso está lá nos Vedas. Isso está nos Vedas.
Aí termina dizendo Sarva Vedeshu Drishyate. Isso é confirmado em todos os livros. Então Chaitanya Mahaprabhu falou, poxa, vamos cantar Hare Krishna, esse é o remédio para essa era atual, vamos cantar. E assim tem muitos outros versos que falam das glórias de se cantar os nomes de Cristo. Harer Nama, Eva Kevalam, Kalo Nasteva, Katiranata. Fala 3 vezes, né? Harer Nama. Cante os nomes de Hari. Hari é Krishna vivendo. Quer dizer, uma coisa autorizada. Outro verso também das escrituras do Srimad Bhagavatam diz assim: Kaler dosha nideraja mastiheko mahanguna. E ele assim, aos 24 anos, ele tomou sannyasa. Aí a sua mãe, coitada, isso daí, assim, sua mãe foi um golpe muito grande, assim, ela ficou desesperada, assim, parecia até o desespero da mãe Shati era assim como de uma tragédia grega. Vou perder meu filho, vai acontecer com a mesma coisa que aconteceu com outro filho meu, que saiu de casa e não voltou mais. Aí Chaitanya Mahaprabhu, ele já estava naquela condição, falou com sua mãe, falou assim, mãe, esse corpo te pertence. Você que vai dizer onde que eu devo ficar. Porque ele, como sannyasi, ele não poderia ficar naquele envolvimento social que ele estava e tudo, vida familiares, amigos, tudo assim. Não. Então resolveram ali com a sua mãe e com outros devotos mais velhos, então resolveram que Chaitanya Mahaprabhu iria para uma cidade chamada Puri. Essa cidade de Puri fica no estado vizinho ao estado de Bengal.